Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre o chamado argumento teleológico dedutivo a favor da existência de Deus. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Neste vídeo, nós estaremos estudando o chamado argumento teleológico dedutivo. Se você viu o vídeo anterior, mas não precisa ter visto para entender este vídeo, nós trabalhamos o argumento teleológico analógico. O que é o argumento teológico analógico? É aquele que eu comparo duas coisas e aí eu concluo que, por elas serem semelhantes, elas têm um projeto. Então, por exemplo, eu comparo o coração com uma bomba hidráulica e falo, olha, o coração se parece com uma bomba hidráulica tem um projetor, logo, o coração também tem que ter um projetor. O argumento teleológico dedutivo, ele não se baseia exatamente em comparações, embora se possa usar comparações, mas ele se baseia nas propriedades. Digamos assim que o argumento teleológico dedutivo, ele vai listar algumas propriedades que indicam que ali existe um projeto. E aí, depois que você lista essas propriedades, você olha para o mundo, e aí o que tiver essas propriedades tem um projeto. Então, por exemplo, você pode falar assim, quais seriam essas propriedades? Ter uma organização, ter suas partes bem relacionadas, e ter uma finalidade, as partes elas agem para cumprir essa finalidade, ter uma certa ordem, uma certa harmonia, uma certa simetria. Então, tudo isso seriam propriedades que, se uma coisa tiver essas propriedades, logo a gente conclui que ela foi projetada. Então, de acordo com o argumento teleológico dedutivo, nós podemos deduzir, a partir de certas propriedades, que algo foi projetado. Esse é o ponto do argumento. Então, o argumento diz assim, há propriedades que, por si mesmas, indicam um projeto. William Paley, ele tem um argumento assim, ele fala, que é uma pessoa que usou o argumento teleológico dedutivo, ele fala assim, suponhamos que você está no meio de uma floresta, e você está andando assim naquela floresta, e de repente você olha para o chão e tem um relógio. E aí você olha para o relógio, você vai pensar assim, esse relógio foi projetado ou ele surgiu do nada, sem projeto? Você com certeza, mesmo estando no meio de uma floresta, mesmo não tendo visto quem produziu aquele relógio, você vai concluir que aquele relógio tem um projetor, um relojoeiro. Da mesma maneira, o Paley manda a gente olhar em volta para as árvores. Se você olhar em volta para as árvores, você vai ver que a árvore tem propriedades que o relógio também tem. Propriedades de ser bem ordenada, de cumprir uma certa função, de ter uma certa simetria, de ter um certo equilíbrio, de ter uma certa complexidade. E aí, por que você, quando olha para o relógio, conclui que ele tem um projetor, e quando olha para a árvore, você não conclui que ela tem um projetor? Muitas pessoas acham que o Paley estava usando, ao propor esse argumento, um argumento teleológico analógico. Ele estava falando assim, árvores se parecem com relógios, logo elas têm que ter um projetor. Na verdade, não. O que o Paley estava tentando argumentar é que a gente tem uma lista de propriedades e que se a gente encontra essa propriedade em alguma coisa, a gente conclui que ela tem um projeto. Então, se eu olho para um relógio e ele tem essas propriedades, ele tem um projeto. Se eu olho para uma árvore, ela tem essas propriedades, então ela tem um projeto. Então, o argumento dele é muito mais baseado não em falar que a árvore se parece com um relógio, mas em dizer que a árvore tem uma lista de propriedades que classifica ela como tendo um projeto e que um relógio também tem essa lista de propriedades que classifica ele como tendo um projeto. Vamos formular o argumento, então, em 2 premissas e uma conclusão. A primeira premissa diz assim, algumas coisas na natureza ou a própria natureza são design-like. O que é design-like? Que parece ter sido projetado, seria a tradução. Design-like. Uma coisa é design-like quando ela parece ter um design, quando ela parece ter um projeto. Uma coisa parece ter um projeto quando ela exibe uma ou mais propriedades que indicam que aquilo foi intencionalmente projetado para cumprir uma dada função. Então, algumas coisas na natureza ou a própria natureza são design-like. Isto é, exibem uma ou mais propriedades, que a gente chama de P, que indicam intenção. Segunda premissa do argumento. Propriedades design-like, ou seja, propriedades que indicam que alguma coisa foi projetada, não são produzidas por meios naturais não guiados.
podem até, óbvio, ser produzidas por meios naturais, guiados, mas meios naturais não guiados, meios naturais aleatórios ou meios naturais cegos entre aspas, né? Meios naturais que não são guiados com intenção, não podem produzir essas propriedades, isto é, qualquer fenômeno que exibe as propriedades P, ou seja, propriedades que indicam uma intenção, precisam ser produto de um projeto intencional. Qual é a conclusão que a gente chega dessas duas premissas? Logo, coisas na natureza ou a própria natureza são produtos de projeto intencional. E a capacidade de projeto intencional requer algum tipo de agente. Então, se a natureza ou coisas na natureza exibem propriedades que indicam que elas foram projetadas, logo há um projetor, né, que seria Deus. A questão é o seguinte: se as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Então a gente precisa justificar por que aceitar as duas premissas. Então a primeira premissa: algumas coisas na natureza ou a própria natureza são design-like, exibem uma ou mais propriedades que indicam intenção. Essa é uma proposição que, se ela for verdadeira, basta você olhar para o mundo que você vai ver que coisas na natureza, elas exibem propriedades que indicam intenção. Essa premissa é menos controversa e menos debatível. Porque, por exemplo, se você pegar alguns biólogos, eles vão falar que os seres vivos, eles pelo menos exibem a aparência de terem sido projetados. Então, que coisas na natureza, como o coração, o corpo humano, as estruturas de uma célula, que elas parecem ter sido projetadas, é algo que quase todo mundo concorda. Ao menos que elas parecem, ou que elas têm essa aparência de terem sido projetadas. Então, a primeira premissa indica que a gente pode olhar para essas coisas na natureza e ver que elas têm propriedades que mostram que elas, pelo menos, parecem ter sido projetadas. A segunda premissa já é um pouco mais controversa, porque ela vai dizer que essas propriedades, elas têm que ter sido projetadas por alguém. Elas têm que ser produto de projeto. Alguém poderia argumentar que as coisas parecem ter sido projetadas, mas que essas propriedades que fazem com que as coisas pareçam ter sido projetadas não foram de fato projetadas. A segunda premissa está falando que se parece que foi projetado, se tem essas propriedades que indicam que foi projetado, então foi projetado. Como a gente vai, então, argumentar a favor da ideia de que se alguma coisa exibem propriedades que indicam projeto, é porque essa coisa foi projetada? Primeiro, nós podemos argumentar a favor disso com base empírica, com indução. Nós podemos argumentar o seguinte: observamos coisas que possuem essas propriedades, e essas coisas foram projetadas. Logo, podemos fazer uma generalização de que todas as coisas que possuem essas propriedades foram projetadas. Observamos coisas, então, que possuem essas propriedades. Por exemplo, eu dei o exemplo da bomba hidráulica, quando estava falando do analógico, né? Mas aqui a gente poderia usar para indução. Não para fazer analogia, mas para indução. Então, por exemplo, o que é indução? Eu pego exemplos particulares e tiro uma conclusão geral a partir deles. Então, vamos lá. Eu pego um carro. Um carro tem uma complexidade, cumpre uma função, suas partes estão ordenadas. E aí, essas propriedades indicam que aquele carro tem um projetor. Um relógio tem uma certa simetria, uma certa regularidade, com uma certa complexidade, suas partes cumprem uma função. Tendo essas propriedades, um relógio foi projetado. A gente poderia dar infinitos exemplos, um avião, a gente poderia dar o exemplo de uma casa. Tudo isso tem propriedades que indicam que elas foram projetadas. Então a gente pode fazer uma generalização. Logo, tudo que possui essas propriedades foi projetado. Então, se a gente olhar para um coração e ele tiver propriedades como cumprir uma função, ter uma complexidade, suas partes estarem ordenadas, ter uma certa harmonia, tudo isso seriam indicadores de que o coração, então, tem um projeto também, um projetor. O problema, né, evidentemente, é que essa indução ela faz um salto complicado, porque ela parte de artefatos para fazer uma generalização para coisas naturais. Vocês perceberam isso? Eu olho para o avião, olho para uma casa, olho para uma bomba hidráulica, olho para um carro, concluo que eles têm certas propriedades que indicam projeto. Logo, as coisas naturais que exibem essas propriedades têm um projeto. Então aqui tem um salto. Então isso é um problema do argumento, porque aqui você tem um salto. Você pegou na sua amostra artefatos para concluir uma coisa que vale também para coisas naturais. Então, algumas pessoas vão falar que essa indução não está bem justificada, porque você precisaria na sua amostra não só de artefatos, mas de coisas naturais. Nós temos uma segunda maneira de argumentar que talvez seja um pouco mais forte, que é argumentar a partir de uma base conceitual.
nós podemos saber assim que sabemos a priori que coisas que possuem as propriedades P são projetadas. Então, talvez a gente tenha uma espécie de conhecimento a priori, ou seja, um conhecimento que dispensa a experiência. E esse conhecimento que dispensa a experiência, que a gente já tem a priori, eles indicam que coisas que possuem essas propriedades são projetadas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando eu sei que uma pessoa ela é solteira, eu sei por definição que ela não é casada. Então perceba que eu já sei, eu não preciso olhar para o mundo, eu não preciso ter experiência para saber isso. Só com base no conceito eu sei disso. Se você acreditar no conceito de que o ser humano é um animal racional, ou melhor, se você acreditar no conceito de que racionalidade indica que há ali uma pessoa, então se você entende que racionalidade é uma propriedade que toda pessoa tem, você pode, por definição, então, defender que onde você encontrar a racionalidade, você tem um ser pessoal. Aí você poderia argumentar de dois jeitos. Base empírica. Eu observo seres racionais. Todos os seres racionais são pessoas que eu observo. Logo, todo ser que tiver racionalidade é uma pessoa. Isso seria pela via da indução. Mas se você ir pela via da conceituação, você pode definir assim. Pelo conceito de racionalidade, nós temos que, por definição, todo agente que possui racionalidade, todo ser que possui racionalidade é um ser pessoal. Se você tiver uma definição que diz que todo ser que possui racionalidade é um ser pessoal, então você sabe a priori, sem precisar de experiência, sem precisar de indução, que onde você encontrar um ser racional, ali você tem uma pessoa. Então, o pessoal que vai defender uma base conceitual vai dizer assim que se uma coisa tem ordem, se uma coisa tem harmonia, se uma coisa tem simetria, se uma coisa exibe uma funcionalidade bem definida, se houver isso, então, por definição, isso precisa de um agente racional. Não é porque você olhou para o mundo, para os artefatos e fez uma generalização. Não, é porque, por definição, tudo que é simétrico, tudo que é bem ordenado, tudo que é bem organizado, tudo que tem partes complexas, orientadas de acordo com uma finalidade, tudo que tiver isso, por definição, tem que ter um projeto por trás disso. Então, você precisaria argumentar que propriedades desse tipo, elas, por definição, só estão presentes em coisas que foram intencionalmente projetadas. Claro, aí você precisaria dar uma justificativa para isso. Você precisaria justificar por que a gente pode dizer que, por definição, coisas que possuem essas propriedades são projetadas. Mas se você conseguir provar, justificar bem isso, você tem um argumento mais forte do que uma mera indução. Mas aí tem todo o trabalho de justificar que tudo que tem essas propriedades, por definição, é projetado intencionalmente. Então, esse é o argumento teleológico dedutivo. Então, o argumento teleológico dedutivo, resumindo, ele parte do princípio de que se certas propriedades estão presentes em alguma coisa, essa coisa foi intencionalmente projetada. Existem, então, propriedades que, por si mesmas, indicam um projeto intencional. Tudo que possui tais propriedades, portanto, de acordo com esse argumento, a gente pode deduzir que foi intencionalmente projetado. E esse projetor seria Deus. Então, se a gente pega um coração e a gente percebe que o coração ele tem harmonia, ele tem complexidade, ele tem organização, ele tem ordem, ele cumpre uma certa finalidade bem definida, bem organizada em suas partes para cumprir essa finalidade. Logo, a gente pode concluir, já que o coração possui essas propriedades, que ele foi, então, projetado. Espero que vocês tenham entendido o argumento teleológico dedutivo a favor da existência de Deus e até mais.